Minha amiga e meu amigo, no decorrer dessa semana, a gente assistiu pelas mídias tradicionais e redes sociais alternativas uma cena um tanto quanto bizarra, tosca, que muito nos chamou a atenção até pela sua contradição. Vamos lá. O presidente Lula sancionou a lei que decretava, criava o Dia da Música Gospel. Até aí, tudo bem. O que nos chamou a atenção é que um grupo de evangélicos se encontrava nessa solenidade, grupo de evangélico esse que estava sendo liderados pelo deputado federal Antônio de Paula, que se diz evangélico e pastor. Todos sabemos que o pastor, pseudo-pastor, Antônio de Paula, do estado do Rio de Janeiro, sempre ao longo da sua carreira política, no exercício dos seus mandatos, usou a tribuna da Câmara Federal para fazer discursos inflamados, chamando o Lula de ladrão e até o ameaçando de receber a bala se esse se aproximasse dos seus filhos e esposa. Está nas redes sociais para todo mundo ver esse discurso do deputado Otônio de Paula. Esse mesmo Otônio de Paula, que em tese deveria se colocar contra o aborto, contra a liberação dos entorpecentes, contra a corrupção, nas eleições do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro para prefeito esse ano, 2024, ele ficou do lado de Eduardo Paz, não apoiando o candidato de direita, deputado Ramage. E no balaio de Eduardo Paz, tinha as piores figuras da política nacional e carioca, gente como Sérgio Cabral, Pezão, Benedita da Silva, Lidberg Farias, Jandira Fegali, Lula. Tinha o Eduardo Paz, tinha o apoio não oficial, que não tem como, das organizações criminosas, e lá estava o pseudo-pastor e evangélico Otônio de Paula. Quer dizer, ele estava do lado, no mesmo balaio, daquelas pessoas que defendem aquilo que ele diz combater. E essas pessoas defendem as pautas que vai de contra aquilo que a igreja defende, a igreja verdadeira, as lideranças políticas verdadeiras, não esse Otônio de Paula. Pois bem, esse fato chamou muita atenção, porque até ontem Otônio de Paula chamava Lula de ladrão. Hoje diz que Lula é a figura que salvou a liberdade de expressão, que salvou a igreja, que lhe permitiu a liberdade do culto religioso. O que a gente vê nessa fala do deputado Antônio de Paula é um verdadeiro alinhamento com Lula. Agora vamos uma perguntinha. Se Lula era ladrão, conforme o deputado dizia, o que mudou de lá para cá? Será que foi Lula que se regenerou? Ou o deputado Antônio de Paula, que também virou corrupto e adorador de ladrão? É só uma pergunta diante da circunstância dos acontecimentos. Não estou acusando ninguém. A pergunta que precisa ser feita e repetida. Será que ao longo do tempo foi Lula que se regenerou, atraindo Otônio de Paula? Ou foi Otônio de Paula que também virou um corrupto, seguindo para o lado do Lula, ambos se identificando e seguindo na mesma maré, na mesma corrente? É só uma pergunta. Minha amiga e meu amigo, esse acontecimento me trouxe uma reflexão. Essa suposta sintonia de Lula com os evangélicos está me provocando e muito. Por quê, senhoras e senhores?
A gente sabe que ao longo da história, o comunismo nunca tolerou a religião, quer seja ela evangélica, quer seja ela de matriz africana, ou até mesmo católica. Eles não admitem. Os comunistas não admitem o exercício da religião. A esquerda brasileira, o PT, Lula, rezam na cartilha do comunismo. E eles também não têm apreço à religião. O que eles querem é usar a religião como massa de manobra e curral eleitoral para se manter no poder. Então, somente isso. O que eu não consigo entender diante desses fatos históricos é como um evangélico, é como um cristão apoia Lula para presidente, apoia Lula politicamente. O camarada que fica no banco da igreja, o camarada simples, o fiel, ele tem até o direito de não conhecer esses fatos. Mas o pastor, o cara que fez teologia, que estudou, que leu, que consultou, que criou tese, esse tem obrigação de saber a história. Ele não pode alegar que não conhece a história. Se estudou, conhece. Se é líder, conhece. Ninguém é líder por um acaso. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo perderam as suas vidas nas mãos do comunismo pelo simples fato de levar o nome de Jesus Cristo. E os comunistas, repito, é a corrente ideológica da qual pertence Luiz Inácio Lula da Silva e os partidos de esquerda que são satélites do PT, como PSOL, Rede, PCdoB, PDT, PSB. Essas pessoas não têm apreço pelo cristianismo. E quando falam, é da boca para fora. Não é verdadeiro. Porque há um conflito de ideias, há um conflito de crença. A esquerda, os comunistas, os socialistas não acreditam em Deus. Eles são ateus por natureza e essência. Olha só, senhoras e senhores. 1959. Fidel Castro e o seu bando, a sua quadrilha, tomou o poder em Cuba. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Botar num paredão e tirar a vida com disparos de armas letais. Todos os líderes religiosos, independente deles serem católicos ou evangélicos, é cristão, vai para o paredão e perde a vida, perderam a vida. Nas 200 pessoas que perderam, 200 mil pessoas que perderam a vida naquela chamada Revolução Cubana, a maioria era líder religioso. Você já viu algum líder religioso cubano? Seja sincero, já viu falar de uma liderança religiosa? Cuba hoje, em pleno 2024, não permite o exercício da fé. Não permite o exercício do cristianismo. Cuba é comunista, socialista, da mesma corrente que Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, fazem parte juntos do Foro de São Paulo. Coreia do Norte, comunista, socialista, é do leque de aliança ideológica de Luiz Inácio Lula da Silva. Lá não se admite o exercício da religião. Quem for pego em casa com uma Bíblia vai pagar 2 anos de trabalho forçado no mínimo. E se tiver filho menor, os filhos é tirado e botado em um campo de concentração, Coreia do Norte, do ditador comunista Kim Jong-un. Vamos aqui na América do Norte, na América Central, melhor dizendo, América Central. Tem um país chamado Nicarágua. A Nicarágua é comandada por um ditador chamado Daniel Ortega, amigão do Lula. Tem foto junto, um defende o outro,
comunista, socialista, amigo do Lula. Está lá. Você sabe o que Daniel Ortega fez no seu país, a Nicarágua? Fechou todas as rádios e canais de TV pertencentes à Igreja Católica. Prendeu inúmeros padres e deportou inúmeras freiras. Freiras com 80, com 90, com 70 anos, algumas com dificuldade de se locomover, se deslocando com andador. Sabe o que ele fez? Botou essas freiras dentro de uma viatura militar, levou até na fronteira de um país vizinho e jogou do lado de lá para que elas se virassem e chegassem a um destino qualquer, desde que não permanecesse dentro do seu país. Vamos longe? Não. Vamos descer um pouquinho mais para perto. Venezuela, do Nicolás Maduro. Persegue as lideranças religiosas. Nicolás Maduro não adianta, não precisa nem fazer comentários profundos, que a gente sabe o quanto ele é amigo de Lula. Mesmo com mandado de prisão, por atos de corrupção e crime contra a humanidade, ele foi recebido no início do governo Lula, aqui no Brasil, com honras militares, tapetes vermelhos, digno de um chefe de Estado, coisa que ele não é, porque ele é um bandoleiro, ditador, sanguinário e corrupto. Qual é o modelo do país? Comunista, socialista, corrupto e sanguinário, amigo de Lula. Me fala um país ocidental onde impera a democracia, onde impera o cristianismo, que Lula tem uma sintonia fina, que Lula tem uma aliança decente. Não tem. Olha a China. Olha a China. A China que Lula, a China do ditador Xi Jinping, que Lula fala que é um modelo a ser seguido. Lá tem uma Bíblia. A Bíblia na China pertence ao governo chinês. É uma repartição pública onde tem uma Bíblia. Você tem o direito de ler a Bíblia, mas na íntegra, não. Você só tem o direito de ler um único versículo. Você tem que entrar numa fila, se inscrever para ler um versículo da Bíblia que pertence ao governo. A Bíblia é pública, numa repartição pública. E nessa fila de espera, você gasta esperando no mínimo 2 anos para ler um versículo da Bíblia. E se você for pego em casa com uma Bíblia, você vai pagar um preço muito alto, vai perder a liberdade e olhe, se não perder a vida. China é a essência do comunismo e do socialismo, o qual Lula, por diversas vezes, falou que é o modelo a ser seguido. E lá não se tolera o cristianismo. E por aí vai, minha amiga e meu amigo. Essas ditaduras na África do Sul, no continente africano, onde os países são de matriz comunista, são ditaduras socialistas. Se pegar um evangélico, um grupo de evangélicos, orando numa igreja clandestina, porque em muitos países lá o cristianismo funciona em igreja clandestina, sabe o que eles fazem? Na Nigéria acontece muito isso. Você pode buscar nas redes sociais, você vai ver as imagens deploráveis. Os irmãos estão dentro da igreja, os fiéis estão dentro da igreja, eles fecham a porta, deixam os fiéis lá dentro e taca fogo na igreja. Esse é o tipo de gente que odeia o cristianismo e que Lula está afinado. E agora a gente vê o pastor, não só ele, o pastor, o pseudo pastor Otônio de Paula e outros evangélicos se alinhar a Lula. Chega a ser, não é duvidoso, não chega a ser estranho, é nojento. É nojento. O histórico de crime e corrupção do Lula, conforme aventa a justiça brasileira, não sou eu que estou acusando, se pelo menos ele mostrasse arrependimento, seria digno de perdão e seguir uma nova vida, mas não, continua fazendo, em tese, as mesmas coisas que faziam lá atrás. Nada mudou, nada mudou. Por diversas vezes eu vi os militantes do PT chamar os evangélicos de evangegues. Eu já vi, está nas redes sociais para todo mundo ver, Lula chamando os pastores de picareta.
Eu já vi, então, nas redes sociais para todo mundo ver, Lula dizendo que quando ele quer conversar com Deus, eu não sei que Deus é esse, ele não precisa de pastores e de padres. Então, senhoras e senhores, quem é verdadeiramente cristão, quem é verdadeiramente evangélico, pode até orar para o Lula, para que ele se regenere, para que ele mude os rumos, mas daí se misturar, fingir que não vê o que ele faz, ignorar o passado, ir lá fazer fanfarra com ele, é querer usar os cristãos como massa de manobra, os fiéis como massa de manobras, acreditar que as pessoas são ignorantes e que pode ser conduzida pela liderança deles. Quando eu falo Tony de Paulo, que é o caso mais recente, ele não é o único. Um líder religioso que se alinha a Lula, ou ele não conhece a história, ou ele não conhece a Bíblia. E na terceira hipótese, não conhece nenhuma das duas, nem a história e nem a Bíblia. Muita gente pagou, está pagando e vai pagar por exercitar o cristianismo ao redor do mundo. Senhoras e senhores, me escute. Não é coisa de bolsominion. Não é coisa da direita radical. Os cristãos no Brasil estão sendo emparedados aos pouquinhos. Estão tendo o seu raio de ação limitado aos poucos. E não vai parar por aí. Vocês querem um exemplo? Nas repartições públicas, até alguns dias atrás, era permitido que uma Bíblia ficasse aberta em um versículo qualquer, para que as pessoas pudessem ter acesso. Sabe o que aconteceu? As Bíblias sagradas foram proibidas nas repartições públicas. E aí? E quem geralmente entra com esses requerimentos junto ao Supremo Tribunal Federal alegando inconstitucionalidade desse ato, a manutenção da Bíblia nas repartições públicas? São os partidos de direita? Não, são os partidos de esquerda, da qual reza na cartilha do Lula. Lula que reza na cartilha do comunismo e do socialismo. Vocês lembram que nas repartições públicas também era muito comum ter um crucifixo colocado na parede? Vocês já perceberam que esses crucifixos já não existem mais nas paredes das repartições públicas? E por que não existem mais? Porque os partidos de esquerda pediram para retirar. E foi retirado. Pega uma imagem do Supremo Tribunal Federal no plenário, você vai ver que na parede que fica atrás dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem vários buraquinhos, todos do mesmo tamanho. São embaixo é uma base reta com um círculo em cima. Todos aqueles buracos são exatamente na mesma medida. Pega, seja curioso, busque uma imagem do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas uma imagem antiga. Você vai ver uma foto, uma estatuazinha de Jesus Cristo, um crucifixo de Jesus Cristo dentro de um daqueles buracos. Dentro de um daqueles buracos. Se você for ver mais, for ver agora, você não vai ver mais o crucifixo. Você vai ver os vários buracos. Aquilo ali tinha um significado. Cada buraco daquele representava uma pessoa. Porém, aquele buraco em que estava o crucifixo era diferente. Por quê? Significava que todos eram iguais, menos Jesus Cristo. Tiraram a estátua de lá. Tiraram o crucifixo de lá. Vocês entenderam a gravidade da coisa? Eles estão caçando agora um intervalo, como é que chama? No intervalo das escolas públicas, tem aquele grupo de alunos evangélicos que ao invés de correr, ouvir um funk, se importar com o telefone celular, eles usam intervalo nas escolas para fazer o quê? Ir para o cantinho, orar, discutir a Bíblia, discutir família, discutir a religião. Em que esse grupo de alunos, na hora do intervalo da escola, que é o chamado hora do recreio, atrapalha o andamento da escola? Em nada.
mas querem proibir. Quer dizer, no intervalo da escola pode fumar maconha, no intervalo da escola pode dançar funk com músicas obscenas, mas não pode, no seu cantinho, exercer a sua fé. Vocês entenderam a gravidade da coisa? Quem provoca a criação dessas novas regras? Pergunto de novo: é o pessoal da direita? Os parlamentares de direita? São os partidos de direita? Não, não, 1000 vezes não. É o pessoal da esquerda. PCdoB, PSB, PT, Rede, PDT. Vocês entenderam? A coisa está grave. E não é possível que essas lideranças evangélicas não conseguem ver o risco que eles estão correndo. Hoje, minha amiga e meu amigo, você que é evangélico, você ainda tem o direito de frequentar uma igreja. Claro que você não pode aumentar o som, não pode colocar o som muito alto. O funk na rua pode ficar estrondoso, mas se o decibéis da sua igreja for um pouquinho além, você vai tomar pau na muleira. Vamos lá. Hoje você pode ir na igreja. Hoje você pode andar pelas ruas com a Bíblia debaixo do braço. Hoje você pode manter a igreja, mas saiba, esses dias estão contados. Essas condições você vai perder. Porque em países de matriz comunista, tem dito e repito, não se admite igreja ou religião de qualquer natureza. Ou você luta para mudar ou aproveita os últimos dias. Se o seu pastor for de partidos de esquerda, se o seu pastor apoia tipos como Lula, se o seu pastor reza na cartilha do comunismo, não acredite nele. Ou ele é um desinformado, se for desinformado, não é digno de ser pastor, ou ele é um mau caráter e corrupto, que mesmo conhecendo a palavra, está vendendo a sua alma e a sua liderança para essa gente. Então a situação é extremamente delicada, não é brincadeira. Lula chegou ao ponto de, nessa reunião, com esse grupo de evangélicos, dizer que Jesus Cristo sempre foi socialista. Moral da história. Traduzindo em miúdo, ele quis dizer que Jesus Cristo era comunista e, por que não dizer, petista, se fosse nos dias de hoje. E que, por ser socialista, foi morto. Meu amigo e minha amiga, só para finalizar, acorda, acorda. Cuidado com os maus profetas. Cuidado com os charlatões e enganadores. Tem muita, mas muita lideranças religiosas que são verdadeiras, comprometidas com Deus, comprometidas com salvar a alma, comprometidas com evangelizar, e essas têm que ser percebidas e notadas. Muitas vezes o bom pastor, o bom servo, o bom homem de Deus não é aquele que chega no carrão. De repente, é aquele camarada que chega a pé, com aquele ternozinho largo que ele ganhou do vizinho, mas que é rico na palavra. E esse pode ser o verdadeiro. Enquanto a gente está vendo aí o pessoal só querendo fazer fanfarra, usando o nome de Deus em vão e fazendo da igreja o shopping da fé. Cuidado! O maior exemplo de picareta é esse deputado Tony de Paula. E ele não é o único. É só o exemplo mais latente visto nesses últimos momentos que nós temos que usar como exemplo. Enquanto tem muitos crentes brincando de crente, o diabo não brinca de diabo. Pense nisso.